A luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Trata-se de uma radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta. As três grandezas físicas básicas da luz são herdadas das grandezas de toda e qualquer onda eletromagnética: intensidade, frequência e polarização. No caso específico da luz, a intensidade se identifica com o brilho e a frequência com a cor. Um raio de luz é a trajetória da luz em determinado espaço, e sua representação indica da onde ela é criada, a fonte, e para onde ela se dirige. Propagando-se em um meio homogêneo, a luz percorre trajetórias retilíneas. Somente em meios não homogêneos, a luz pode percorrer trajetórias curvas. Oi, eu sou Daniel Neves. Essa é a definição da Wikipédia para luz. Parece complicado, são termos físicos, mas eu vou tentar traduzir aqui. São 4 os principais elementos que dizem respeito à fotografia. A chamada luz visível é uma pequena parcela entre as ondas eletromagnéticas. Raio-X, micro-ondas, ultravioleta, entre muitas outras, são ondas eletromagnéticas, mas nós não conseguimos vê-las. A parcela pequena que nossos olhos conseguem ver é essa que importa para a gente no nosso curso de audiovisual. Como a definição da Wikipédia diz, ela vai do infravermelho ao ultravioleta. Essa frase nos dá a dica da primeira definição da luz, que ela tem cor. E quais cores são essas? As lâmpadas incandescentes, como as antigas lâmpadas de casa de tungstênio ou as lâmpadas halógenas de vários refletores, têm a luz amarelada. Nós podemos ver isso a olho nu. Se tem uma luz mais azul ou uma mais amarelada, nós notamos uma diferença, mas nosso olho tem um automático muito bom e vê tudo mais ou menos numa cor aceitável. Para a câmera é mais difícil, nós temos que dizer a ela de que cor é a luz que está iluminando a nossa cena, ajustando o branco ou o white balance. Agora eu vou mostrar a temperatura de cor. O nosso refletor Fresnel, que é uma fonte de luz incandescente amarelada, ele tem uma temperatura de cor de 3.200 Kelvin. Então, se um refletor desse tipo for a fonte principal de luz da nossa cena, a gente tem que dizer para a câmera: estamos sendo iluminados por uma luz de 3.200 Kelvin, amarelada. Outra situação pode acontecer. A gente pode ser iluminado pelo sol. A luz principal da nossa cena pode ser o sol, que é o daylight. Ele tem uma temperatura de 5.600 Kelvin, uma luz azulada. Sempre luzes azuis são de temperaturas mais altas e luzes amareladas são de temperaturas mais baixas. Nessa situação, eu diria para a câmera 5.600 Kelvin, pois estamos sendo iluminados por uma luz azul. Se por acaso essa situação acontecer, como a gente resolveria? O sol, a gente bota um refletor de luz amarelada para complementar a luz do sol. O que eu faço? Eu coloco uma gelatina, que é um material translúcido e resistente ao calor, na frente desse refletor de luz amarela. Eu colocaria um CTB, uma gelatina azul, que tem o objetivo de transformar os raios luminosos amarelos em azuis. Ou seja, eu vou dizer para minha câmera que eu estou sendo iluminado por luzes de cor azul. Eu vou colocar na minha câmera aproximadamente 5.600 Kelvin. Outra gelatina importante é o CTO, Color to Orange, cor para o laranja. É uma gelatina laranja que tem o objetivo contrário, transformar os raios de luz azuis em raios luminosos laranja. Nessa situação, não teria sentido eu colocar uma gelatina na frente do sol, defendendo a luz do sol. Por isso, eu resolvi colocar uma gelatina, um CTB, na frente do refletor, que é muito menor e muito mais fácil de defender. Mas existem refletores de luz azul. Esse aqui é o Kinoflu, que você pode escolher a lâmpada azul ou amarelada. Mas tem o HMI, refletores de LED, alguns de luz azul.
Digamos que um quinoflu de luz azul esteja iluminando a nossa cena. A gente tem um Fresnel ou tenha vários Fresnéis de luz amarelada. Então justifica, em vez de a gente colocar um CTB aqui, um CTB aqui, um CTB aqui, colocar um CTO na frente desse refletor de luz azul. Então a gente vai dizer para a nossa câmera que a luz que está iluminando a nossa cena é uma luz alaranjada, porque a gente tem várias fontes de luz laranja e uma fonte de luz azul que a gente está transformando com uma gelatina CTO em uma fonte de luz laranja. Uma fonte luminosa tem uma intensidade X e, dependendo do tipo de luz e da distância, chega uma luz Y. É a luz incidente, que bate nos atores, nas roupas e objetos de cena. Dependendo da cor e do brilho desses objetos, uma parte igual ou menor dessa luz vai voltar para o nosso olho e para a câmera. É a luz refletida, a luz que reflete em cada objeto. É muito importante entender a natureza de cada luz, se ela é uma luz dura ou se ela é uma luz suave. A Wikipédia diz: propagando-se em um meio homogêneo, a luz percorre trajetórias retilíneas. Somente em meios não homogêneos, a luz pode percorrer trajetórias curvas. Isso é muito importante para a gente. Diz que a luz não faz curva. Se bate num objeto, esse objeto faz sombra. Mas ela também rebate em tudo, em todos os objetos. Refrata em objetos se estes forem translúcidos e pega algumas características desses objetos. Então, uma luminária pode estar iluminando diretamente o nosso rosto, e a luz está vindo diretamente da lâmpada até o rosto. Outra possibilidade é virar a luminária para a parede. A luz está então saindo da luminária, rebatendo na parede e voltando na gente. É uma luz diferente, uma luz mais suave, mais espalhada, com menos intensidade. Se a parede fosse vermelha, a luz iria voltar avermelhada ao nosso rosto. A primeira luz vinda diretamente da lâmpada provavelmente é uma luz dura, pois a fonte luminosa é pequena. Ao virarmos a luz para a parede, tornando a fonte luminosa maior, a fonte luminosa, que é a lâmpada, rebate na parede, então a parede se torna a fonte luminosa, que é uma fonte luminosa muito maior e tem uma luz muito mais suave. Como ela é maior, cada ponto de luz neutraliza a sombra do outro ponto de luz. Quanto maior a fonte de luz, quanto mais espalhada e não direcional for essa luz, mais suave vai ser a iluminação da cena. Não que isso seja obrigatório, depende do efeito que quer se dar e das outras intensidades luminosas que a gente vai ter ali para lidar. Porque aqui eu exemplifiquei um estúdio, onde o refletor de 2000 é a luz principal e faz um efeito. Mas se a gente estiver num lugar que tem uma fonte natural de luz forte, o sol, por exemplo, a gente simplesmente vai ter que controlar essa fonte emissora forte com refletores e outros artefatos, e perto de uma fonte luminosa forte como o Sol, os nossos refletores fazem bem menos efeito, porque é tudo uma questão de intensidade. Intensidade de um lado e intensidade do outro. E a gente tenta equilibrar essas forças para fazer a fotografia desejada. Então, a luz dura é uma luz emitida por uma fonte luminosa pontual, pequena. Os refletores, em geral, são redondos e espelhados, conseguem um longo alcance, ou seja, iluminam longe, principalmente se comparados com uma luz suave. Refletores de luz dura muito usados são o PAR, o HMI, o Fresnel, entre outros. Se apontados diretamente para a cena, criam sombras muito marcadas, sombras muito duras no rosto do ator, no ator ao fundo e no cenário. É uma luz que puxa para muito contraste e muita saturação, como um dia de sol forte e sem nuvens. A iluminação suave vem de uma fonte luminosa grande e cria sombras mais suaves ou nenhuma, pois a sombra criada por aquele ponto luminoso será neutralizada pelo ponto luminoso alguns centímetros ao lado. São muito usados os Kinoflu, painéis de LED, ring light, refletores de luz dura com difusor ou rebatidos. A luz suave tem um alcance menor que a dura, cria sombras mais suaves e uma luz mais homogênea. A sombra de um ator sobre o ator ao fundo, ou o cenário, será menos dura e a cena vai precisar de menos marcas para a luz. É uma luz mais fácil de se usar, de não errar. É mais como um dia de nuvens no céu.
Um refletor de luz suave a gente não consegue transformar num refletor de luz dura. Já um refletor de luz dura a gente consegue facilmente transformar num refletor de luz suave. O Fresnel, por exemplo, como a gente pode transformá-lo num refletor de luz suave? Uma das possibilidades é botar um difusor na frente do refletor. O que é um difusor? Um tecido translúcido, branco, que permite a passagem de luz, mas dá uma quebrada nessa luz. Diminui a potência, espalha a luz e, de preferência, aumenta a fonte luminosa. Então, talvez teria uma fotografia não tão contrastada. Teria uma fotografia, talvez assim, sendo que a luz está vindo desse lado aqui. Uma outra possibilidade de transformar um refletor de luz dura em luz suave é, ao invés de apontá-lo diretamente para o ator, apontar a luz do refletor para um isopor. E desse isopor, a gente vai iluminar o rosto do personagem. Então, a luz que está vindo do refletor vai sair dura do refletor, mas o que vai iluminar a cena vai ser a luz rebatida no isopor. O tamanho do isopor, um espaço maior, com uma luz mais espalhada, e daí vai chegar no ator. Um jeito mais fácil seria rebater na parede ou no teto. Porém, com o isopor, a gente pode posicionar a fonte luminosa exatamente onde a gente quer. Por posição da luz, tentamos entender de qual posição do enquadramento esta luz está vindo, qual a sua natureza, intensidade e com qual efeito sobre a cena, sempre com a câmera como referência. Isto é, qual é a luz de ataque, que em inglês é o key light, a luz principal da cena. Qual é a intensidade e a natureza da compensação, ou a luz de preenchimento, que em inglês é o fill light, que é a luz que vem do lado oposto do ataque e serve para iluminar as sombras, preencher de luz o outro lado, compensar o contraste da luz de ataque. Essas luzes iluminam o rosto dos atores, ou seja, iluminam aquilo que a câmera está filmando de frente. A outra posição luminosa é o contraluz, o backlight, a luz que ilumina não o rosto do personagem, mas o cabelo dele, seus ombros e pescoço, sua silhueta. Serve para separar o personagem do fundo, dar uma perspectiva maior para a cena. Todas essas luzes são refletores que a gente coloca no set e pensa como fazer a iluminação com essas posições em mente. Ajuda a pensar e a se comunicar com os outros profissionais do set. Mas em toda cena que filmamos ou presenciamos, tem uma fonte de luz, várias fontes de luz, na verdade, considerando que a luz rebate em todos os objetos, nas paredes, no chão, algumas à direita do olho, algumas à esquerda do olho, que é a câmera, uma possivelmente mais forte, a principal. Tem luzes que iluminam os objetos que nós estamos olhando por trás, que é o contraluz fazendo a silhueta, a natureza, intensidade e cor de cada uma dessas luzes que vai fazer o contraste e a cara de nossa fotografia. Claro que somado com a escolha do figurino, da arte, a decupagem, a maquiagem e tudo que envolve os aspectos visuais do filme.